Santoro, deixa então eu te pedir uma ajuda para me entender um aspecto da China que a cabeça do liberal aqui tem uma profunda dificuldade de compreender. Que é o seguinte... se eu não conheço, mesmo no meu período de jornalista de internacional, o Oriente Médio e a Ásia Central eram mais importantes do que a China. A China ficou importante logo depois e eu não li o suficiente sobre a China. Mas a impressão que eu tenho é que, se você pega ali 3.000 anos de história, se tem dois drives essenciais na cultura chinesa, são... uma burocracia de Estado centralizadora extremamente bem organizada, extremamente bem estruturada, constante ou quase constante durante 3.000 anos de história, e uma nação de comerciantes. Uma nação absolutamente dedicada ao comércio com o mundo. Eles já faziam e pensavam em comércio com o mundo antes de Europa ter essa ideia, antes de árabe ter essa ideia, antes de... Como pode um país... eu realmente acho que é uma dificuldade ideológica minha. Tem algum tipo de bloqueio, porque a ideia para mim de comércio com o mundo e de abertura para comércio está diretamente ligada à ideia de uma abertura também cultural, uma abertura também para se expor, conviver, misturar-se. E os chineses seguem sendo profundamente estatais, profundamente centralizadores, profundamente fechados culturalmente e continuam comerciantes extraordinários. Como é que essas coisas se encaixam na cabeça, na cultura chinesa? Me parece um contrassenso, obviamente não é porque funciona. Olha, eu acho que são excelentes questões, né? E talvez o que mais me fascina na China seja exatamente esse conjunto de contradições, né? Eu vou começar fazendo uma brincadeira que eu ouvi outro dia, mas eu acho que ela é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Vamos imaginar que nós entrássemos numa máquina do tempo e voltássemos para 1968, no auge da Guerra do Vietnã, da Revolução Cultural Maoísta na China, e nós disséssemos para as pessoas da época que nós somos viajantes de 2025 e que, no nosso período, os grandes defensores do livre comércio global são os partidos comunistas da China e do Vietnã, ao passo que o governo dos Estados Unidos abraçou o protecionismo econômico de uma maneira ali muito impressionante. Provavelmente as pessoas de 68 nos olhariam absolutamente atônitas, né? Assim, o que houve com o futuro da humanidade? Né? Que mundo maluco é esse que eles estão vivendo? Né? Então, a China tem todas essas contradições. Então, ontem, por exemplo, a embaixada chinesa em Washington postou nas suas redes sociais discursos do Ronald Reagan nos anos 80, criticando o protecionismo, defendendo o livre comércio. Né? Então, quer dizer, o mundo virou de cabeça para baixo. Né? Mas eu acho que existem algumas explicações mais ou menos coerentes, né, para essas dúvidas que você tem. Né? Então, primeiro, qual é a visão hoje do Partido Comunista Chinês? Assim, é um partido que tem uma série de metas muito definidos, né? De tornar a China novamente uma grande potência, inclusive do ponto de vista militar, né? De desenvolver economicamente o país, de fazer a China ser um país avançado em ciência e tecnologia, mas é um partido que tem se mostrado incrivelmente flexível no tipo de ferramenta, no tipo de política pública que vai perseguir para alcançar essas metas. E, a meu ver, essa flexibilidade não começou em 78, com as grandes reformas econômicas. Acho que ela vem da própria origem do Partido Comunista Chinês, lá de uma série de grandes movimentos culturais, intelectuais da China, na década de 1910, 1920, que usou como referência o marxismo, a Revolução Russa, mas também abraçando, de maneira, inclusive, muitas vezes um tanto assim incoerente, né, outras grandes linhas de pensamento do Ocidente, o liberalismo, a democracia, né, uma série de outras visões do mundo que foram se misturando para dar origem ao Partido Comunista Chinês lá em 1921. Então, acho que desde a origem ele mostrou uma capacidade de ser mais maleável, de se adaptar melhor às circunstâncias, muito maior, por exemplo, do que o Partido Comunista da antiga União Soviética. E tem essa longa história chinesa. Né?
exemplo, tem uma história que eu conto no meu livro sobre as relações do Brasil com a China, e foi um jantar que eu tive em Guangzhou, né, em Cantão, com funcionários da prefeitura local. E a culinária de Guangzhou é considerada a melhor da China, então eu estava esperando um banquete maravilhoso, como de fato foi. Mas, para minha surpresa, o primeiro prato desse banquete, que era um banquete de culinária cantonesa, foi uma sopa de mandioca com milho. E aí eu virei para esses chineses e falei assim, olha, espera um pouco. Vocês estão dizendo que isso aqui é culinária cantonesa? Eu sou latino-americano. Eu sei que a mandioca e o milho são ingredientes típicos da América Latina. E eles olharam para mim de uma maneira muito elegante, muito tranquila, e me disseram o seguinte: Cantão é um grande porto de comércio internacional há mais de 2.500 anos. No decorrer desses séculos todos, nós incorporamos na nossa culinária ingredientes do mundo inteiro, inclusive da América Latina. Aí eu falei, tá bom, né? E fui lá desfrutar da minha sopa, que realmente estava ótima, né? Então, claro, isso varia conforme a região da China. Então, o sul da China, onde a gente tem a província de Guangdong, Taiwan, a província de Fujian, historicamente, já há muitos séculos, é uma região muito mais aberta para o comércio internacional, para as grandes navegações, para a imigração. Então, quando você vai ver as grandes comunidades de chineses no exterior, no sudeste da Ásia, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, em geral são chineses que saíram dessas províncias. E tem partes da China que foram realmente mais fechadas, né? ou mais voltadas para um outro conjunto de relações com o sudeste asiático, com a Ásia Central. Mas o que se tem pesquisado hoje sobre a China, os grandes trabalhos ali sobre a economia chinesa, sobre a história econômica do país, eles estão ressaltando muito mais esse lado das grandes conexões, de uma China mais aberta, de uma China que está ensinando e aprendendo mais com outros países, do que aquele estereótipo que a gente tinha até muito recentemente, de que era uma China que estava escondida atrás da Grande Muralha, né, de uma China que estava isolada do mundo. Então, assim, e que agora o Trump quer fazer... A China saiu, né, dos anos 70 em diante, de um período extremamente fechado, de um período extremamente autoritário. Foi ali o período do maoísmo, né, nos anos 50, 60, 70. Mas eu diria que, olhando a história chinesa de uma perspectiva um pouco mais duradoura, um pouco mais de longo prazo, a gente vê que esse período de fechamento foi mais a exceção do que a regra. E é fascinante observar essas várias conexões, né? Por exemplo, eu gosto muito da cidade chinesa de Macau, que é um pedaço de Portugal, né, dentro da China. E você vai ali para a praça principal de Macau, que se chama Largo do Comércio, exatamente com esse nome em português, né? É a Praça 15 do Rio de Janeiro. É a mesma arquitetura, é o mesmo estilo. E com um detalhe, a calçada do Largo do Comércio são aquelas pedras portuguesas do calçadão de Copacabana. E eu fiquei absolutamente fascinado com isso. E depois eu fui estudar um pouco, pesquisar como é que eles chegaram naquele calçadão. E, na verdade, é uma reforma que a cidade de Macau fez nos anos 90, quando eles estavam se abrindo para o turismo internacional, e eles foram olhar outras cidades de origem portuguesa ao redor do mundo. E chegaram no Rio de Janeiro, encontraram o calçadão de Copacabana, acharam aquilo ali super interessante e levaram para Macau. Então, assim, é um país que tem uma certa tradição, né, dessas conciliações culturais, políticas, ideológicas, talvez um tanto incoerentes, até meio impossíveis, né? Mas esse liquidificador cultural da China funciona, né? E nos melhores momentos, os chineses são capazes de extrair o melhor de cada uma dessas fontes culturais. Professor, eu te ouvindo agora novamente, lembrei de uma outra resposta tua, à minha pergunta, em que você mencionou o nacionalismo chinês e dessa cúpula do partido, né? Não só do Xi Jinping, mas da cúpula do partido. A gente está num momento, diante do que o Trump está fazendo com os Estados Unidos, em que a gente está
revisitando conceitos e tentando entender como é que eles se encaixam, né? Você brincou que, poxa, se você conta em 1968 que a gente estaria falando de protecionismo e isolacionismo dos americanos, né? E defesa do livre mercado pelos chineses, ninguém acreditaria, né? Eu queria entender um pouco como é que cara tem esse nacionalismo chinês diante disso que você acabou de descrever e diante dessa empreitada nas últimas décadas chinesa de se relacionar mais com outros países. Ela tem um quê de, também para usar um conceito clássico, né, de imperialismo, né, de você querer conquistar mercados e invadir mercados com os seus produtos, com a sua potência, né, em benefício próprio, mas ela tem também, pelo que eu entendi da tua descrição, um quê de cosmopolita, ou não? Eu queria entender como é que esse nacionalismo chinês se configura. Olha, eu venho tentando fazer isso, assim, continuo no esforço para isso, né? Mas a gente tem alguns elementos que são muito interessantes, né? Assim, o Pedro mencionou essa questão do comércio, né? E, de fato, os chineses são grandes comerciantes e têm sido grandes comerciantes há muito tempo, né? Mas o que existe de peculiar naquele antigo sistema imperial chinês e que permanece assim no Partido Comunista, é que os comerciantes nunca foram parte da elite política da China. Então, quem governava a China no período imperial eram aqueles funcionários de carreira a serviço do imperador. E, em grande medida, essa burocracia imperial chinesa girou a tecnocracia do Partido Comunista. Ou como me dizia uma amiga chinesa, fazendo essa comparação, né? A China sempre foi um país de partido único. Eles só trocaram o imperador pelo Partido Comunista. Ela tem um pouco de razão nisso, né? Agora, esse nacionalismo chinês, que é muito forte, ele está baseado também numa série de sentimentos contraditórios, né? E, por um lado, há um orgulho muito profundo dessa longa história chinesa. Então, como esses funcionários da prefeitura de Cantão me falando dos 2.500 anos que a cidade tem como um grande porto de comércio global. Mas, ao mesmo tempo, existe também essa ferida do que foi a China do século XIX, do que foi a China do século XX, né? Do que os chineses chamam de o século das humilhações. As guerras do ópio, uma série de invasões estrangeiras que a China sofreu, dos britânicos, dos franceses, né? Quer dizer, a China não foi formalmente uma colônia dessas potências ocidentais, mas ela foi algo próximo disso, né? Os ocidentais tinham ali as suas várias zonas de influência, né? Em Xangai, em Hong Kong. Hong Kong foi colônia, Macau foi colônia. E os chineses são até hoje muito amargurados por esse passado recente. Então, quando você conversa com um chinês sobre o país, né? Em geral, ele espera que você mostre admiração, que você fale das coisas boas do país. Se você entra num discurso um pouco mais crítico, eles ficam incomodados. Eu acho que, nesse ponto, nós brasileiros somos um tanto parecidos com os chineses. A gente tem algumas coisas em comuns com eles nesse aspecto, né? Então, é um nacionalismo ferido por essa história de conflitos com a Europa, com o Japão, com os Estados Unidos. E, em muitos casos, os chineses acreditam que o mundo, em particular o Ocidente, ainda não lhes dá o devido valor. Eles sentem que eles deveriam ser mais apreciados, eles deveriam ser mais respeitados por outros países, por outras sociedades. Se a gente olhar, por exemplo, a cultura chinesa, né, os filmes, a música, eles não são muito populares fora da China. Sim. Se a gente pegar o caso do Brasil, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, desde 2009. Mas os filmes chineses não fizeram muito sucesso por aqui. A literatura chinesa só agora que está começando a ser mais bem traduzida em português, mais acessível para o leitor brasileiro, mas ela chega num círculo muito reduzido. Por exemplo, eu participava de um grupo, de um clube do livro de literatura chinesa, né, que é bom, inclusive, mas nós éramos tipo umas 15 pessoas em cada encontro, né? Então, assim, não é tanta gente realmente que está acompanhando, né, que está seguindo, e os chineses se ressentem disso. Por exemplo, mesmo no caso da Ásia, países como o Japão, como a Coreia do Sul, eles têm muito mais esse poder cultural, essa influência cultural global
do que a China. Então, é uma fórmula que pode ser muito complicada, porque a China tem hoje uma capacidade de poder, uma capacidade de influenciar os assuntos globais muito grande. Isso vem misturado com esse certo complexo, né, o mundo não me valoriza, o mundo não me respeita. Isso pode, eventualmente, gerar algumas decisões políticas muito ruins. Mas talvez, Maurício, isso esteja diretamente relacionado à ausência de democracia, né? Então, assim, essa dificuldade que o mundo ocidental, e também você citou alguns exemplos do próprio Oriente, com o Japão, Coreia do Sul, tem para lidar com a China, seja justamente o fato de não ser democrático, não ser competitivo, não ter alternância de poder. Quer dizer, esse valor é um valor ocidental muito caro e a China não entrega, né? A China entrega cultura, entrega comércio, entrega tecnologia, mas não consegue entregar democracia. E isso gera incerteza, gera dúvida, gera risco, né? Então, eu vou me relacionar com alguém que eu não confio integralmente até um determinado nível, até um nível em que eu saiba que eu tenha segurança. Eu não vou passar desse limite, do contrário, eu tenho o risco de me tornar um dele, de tornar exatamente. Então, eu acho que talvez essa dificuldade que você muito bem identifica da China de se integrar no mundo e talvez esse complexo de ser subvalorizado como eles acreditam que deveriam ser, está diretamente relacionado com esse impeditivo, né? Com esse impeditivo democrático, né? Tem um aspecto interessante do que o Carlos está falando, e aí eu vou meio que completar aqui o comentário que ele fez, que você tem no Brasil, em qualquer país ocidental, em qualquer democracia ocidental, legiões de fãs do K-pop, né? Do pop coreano. As séries da Netflix coreanas são um sucesso. A minha mulher adora. E ela não está sozinha. Eu conheço muita gente que adora série coreana. Assim como, para pegar outro país bastante oriental, eu adoro o cinema do Kurosawa. Eu não estou sozinho. Tem muita gente que gosta de cinema do Kurosawa. Não é só isso. A quantidade de adolescente, de gente que gosta de quadrinhos, que gosta de mangá, que é especializada em mangá e tudo mais. O ponto que eu estou fazendo a gente poderia argumentar, é que, de fato, existe uma distância real entre a cultura ocidental e a oriental. E existe mesmo. O mundo é um da Índia para cá e é outro da Índia para lá. E a Índia fica ali no meio como aquela coisa que junta os dois ao mesmo tempo. Tudo certo. Mas não é como se houvesse uma barreira nesse mundo da cultura pop que engloba o planeta, em que as coisas se misturam e as referências se misturam. Não é como se o Oriente fosse completamente estranho ao Ocidente. Produtos de consumo orientais, sul-coreanos e japoneses são populares, realmente populares no Ocidente. E a gente realmente não vê isso com a cultura chinesa, né? Será que de fato, como o Carlos está sugerindo, a diferença está no fato de que a Coreia do Sul e o Japão são democracias e a China não? Acho que o Carlos foi muito preciso. Acho que o tema da democracia é fundamental nessa discussão cultural. Aí eu acrescentaria um segundo fator, que a meu ver também é muito importante. Se você olhar, por exemplo, o que é o mundo cultural, a indústria cultural da Coreia do Sul, do Japão, são dois países que, pelo menos desde a década de 40, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, tiveram um contato muito profundo com a cultura dos Estados Unidos, até por conta de ocupação militar mesmo, né? Então, ao longo de décadas, né, os artistas japoneses, os artistas sul-coreanos foram absorvendo as influências do cinema dos Estados Unidos, da música, da literatura, e aprenderam a usar essa linguagem, a recriá-la, né? Então, por exemplo, quando Kurosawa faz aqueles filmes maravilhosos, levando as tramas de Shakespeare para o Japão medieval, é deslumbrante, ele está unindo o melhor dos dois mundos, né? Ou quando os cineastas coreanos pegam as fórmulas de Hollywood
e recriam isso numa dinâmica ainda mais interessante e vai gerar um filme maravilhoso como Parasita, é fantástico. Os chineses não têm nenhuma coisa nem outra, né? Eu gosto muito do cinema chinês contemporâneo, eu vejo muitos filmes, eu acompanho o trabalho de cineastas como o Zhang Yimou, como o Zhang Ke, mas quando eu recomendo esses filmes para amigos, para estudantes, em geral as pessoas voltam para mim dizendo: pô, professor, aquele filme que você recomendou, hein, é muito parado, é muito lento, o final é super triste. Quer dizer, eu não ando muito popular com o meu círculo de amigos e conhecidos por essas recomendações. Eu acho que esses filmes são muito interessantes para quem gosta da China, para quem quer acompanhar o país. Por exemplo, você tem muitos filmes chineses que mostram as mudanças na sociedade chinesa nos últimos 40, 50 anos, a mudança nas roupas, no consumo. É super interessante ver isso. Mas não é tanto o que o espectador ocidental, estrangeiro, quer acompanhar, né? Agora, essa questão do patriotismo, né, que a gente mencionava, os filmes chineses contemporâneos, eles estão abraçando muito essa agenda. Então, você tem filmes hoje na China, como Lobo Guerreiro ou Pilotos de Elite, que eles são o equivalente chinês de filmes como Rambo, como Top Gun, né? Mas, olha, são obras-primas do cinema? Eu não diria isso, mas eles são filmes muito interessantes para compreender, né, essas mudanças políticas da China. E hoje eles estão muito mais acessíveis, né? Você pode ver esses filmes nas grandes plataformas de streaming, né? Netflix, Amazon Prime, todas elas estão disponibilizando esse material, né? Você veja, Maurício, Mas, por exemplo, você que também estuda relações internacionais, um dos critérios fundamentais para você ser um membro da União Europeia é você ser democrático, né? Isso é um critério de inclusão / exclusão. Então, se você não for democrático, está fora do jogo, né? Está fora, não faz fazer parte do nosso clube, né? Então, a China sempre será vista por esses grandes representantes do Ocidente, desses valores liberais e democráticos, com desconfiança. Não tem como você ser inserido no jogo enquanto você não entrega o valor mais importante, que inclusive define a sua condição de ser um povo europeu, né? Então, acho que... Mas desculpa, Maurício, quando eu estudei ciência política, eu fiz diversos cursos, eu não sou cientista político, como vocês dois, evidentemente, eu sou jornalista, mas eu no ano que eu passei em Stanford, eu mergulhei no departamento de ciência política para fazer, eu estudei principalmente, os cursos que eu fiz eram principalmente voltados para teoria da democracia. E uma das bases das crenças, isso foi 2008, 2009, uma das bases das crenças era de que, olha, a partir do momento que você abre a economia, inevitavelmente, isso evidentemente é um departamento de ciência política liberal, né? A base da crença que havia naquele momento lá, entre aqueles professores, incluindo Fukuyama, incluindo Larry Diamond e tudo mais, era de que, a partir do momento que a China começa a se abrir por completo, economicamente, comercialmente, o que aquilo vai promover é um tipo de insatisfação na sociedade chinesa que vai levar a um processo de democratização. Tiananmen Square era visto como uma fagulha dessa vontade que ia brotar. Tudo bem que em 2007, 2008 já era 15 anos, 16 anos depois do massacre na praça, mas essa era a crença. Hoje, se eu pergunto para os mesmos professores, eles já têm dúvidas de que a teoria caía de pé, de que a abertura econômica necessariamente levava à abertura política. E o problema da teoria é a China. Né? É interessante a teoria da modernização, né, que você está descrevendo. É claramente isso, de que a democracia viria quase como uma condição inexorável do processo de liberalização e desenvolvimento econômico. Né? Inclusive, tem tem um livro famoso do meu orientador, Adam Tversky, que ele tenta justamente explicar transições para a democracia,
e ele descreve claramente que existe uma janela específica para transições, quer dizer, países muito pobres, né, com renda per capita abaixo de $4.000, não fazem transição para a democracia, né, porque falta justamente esse elemento que você destacou, de condições mínimas de vida, acesso à cultura, à leitura e tudo mais, alimentação e tudo mais. Mas também países, quando são muito ricos, uma vez autoritários, também não fazem a transição para a democracia. Os países Arábia Saudita, que são muito ricos e já eram autoritários, ficaram muito ricos e continuam autoritários, né? E a literatura, especificamente, imaginava que as transições iriam ocorrer justamente nessa janela em que você não fosse tão pobre e não fosse tão rico. E a China está justamente entrando nessa janela, né? Ou talvez se encontre nessa janela. Então, o que se espera, em última instância, se essa teoria estiver correta, é que em algum momento a China vai enfrentar essas contradições e que, de fato, a democracia vai se tornar uma tensão e um valor dado. E a resposta, vamos dizer assim, que a literatura dá, porque a China não conseguiu fazer isso, é repressão. Ausência de liberdades, partido único, ausência de competição política. Então, isso tudo gera... Mas a impressão que passa na China, e o Santoro pode confirmar ou não, e eu convido a Flávia a entrar e pular aqui dentro da conversa no momento que ela quiser, a impressão que dá é que esse não é necessariamente um desejo da sociedade chinesa, que as pessoas, de alguma forma, estão satisfeitas. O país está enriquecendo, há comércio, há acesso a produtos de consumo, principalmente nas grandes cidades, e liberdade política, quem precisa disso? Eu estou olhando o Santoro de muito longe, você olha de perto. A minha impressão está incorreta? Olha, eu diria que nos anos 2000, por exemplo, o cenário que estava se desenhando era de uma China que seria mais aberta no futuro. Aquele crescimento econômico, uma classe média que estava se expandindo, né? Uma certa convergência com a modernidade, né, global, tudo aquilo levaria a um país um pouco mais aberto, ainda que não fosse necessariamente uma democracia. E o que a gente vê hoje é uma China mais fechada. A China do Xi Jinping é mais fechada do que foi o país dos anos 2000, nos anos 90, inclusive do ponto de vista cultural. Por exemplo, o governo lançou uma campanha voltada para os influenciadores digitais na China, porque o governo achou que eles estavam passando uma certa ideia ali de um consumismo exacerbado, de um individualismo exacerbado, uma visão de masculinidade que não era aquela que o governo chinês queria. Então, até nisso agora o governo está interferindo. Ao passo que nos anos 90, 2000, era muito aquela ideia, bom, contanto que você não vá para a Praça da Paz Celestial protestar, você pode viver a sua vida como você quiser, né? Isso hoje ficou mais complicado. Bom, é difícil dizer até que ponto a população chinesa está satisfeita com o governo atual, né? Muitas vezes as pessoas com quem eu converso, né, acadêmicos chineses, né, pesquisadores, são pessoas que têm um contato maior com os estrangeiros, com os países ocidentais e tendem a ter uma perspectiva mais crítica da própria China. Não necessariamente eles são ali o melhor termômetro para a gente ver a sociedade chinesa como um todo. O que eu diria que existe hoje é uma preocupação maior com problemas econômicos. Inclusive em termos assim, de um questionamento sobre a desigualdade que existe hoje na China, que ficou muito grande também. Uma percepção que essa desigualdade muitas vezes passa pela questão dos contatos políticos que as pessoas têm no Partido Comunista, né, na cúpula do Estado, uma visão até questionando certos elementos da meritocracia, da sociedade chinesa, né? Então, assim, não é um cenário político fácil o que a China tem enfrentado hoje, seja do ponto de vista doméstico, seja do ponto de vista da política internacional, né, dos conflitos com os Estados Unidos, com outros países, né? A própria questão também de que desde o início da guerra na Ucrânia, a China aprofundou muito essa aliança com a Rússia. Isso não é algo consensual dentro de uma elite acadêmica e diplomática na China.
tem vozes dissonantes ali achando que o preço dessa aliança pode ser alto demais, de que ela pode gerar ali um custo para a China, por exemplo, nas suas relações com a União Europeia, que talvez não valha a pena. Né? Então, existem todos esses fatores ali, de pluralidade, né, de discordâncias dentro da sociedade chinesa. E, para mim, é uma incógnita o que vai ser a China daqui a 20 anos, daqui a 30 anos ou daqui a 10 anos. Por exemplo, se houver realmente uma guerra por Taiwan ou pelo Mar do Sul na China, o que pode acontecer com aquela sociedade? Ou se esses conflitos comerciais deflagrarem uma recessão na China, qual seria o impacto social disso? A gente viu, por exemplo, que na pandemia houve grandes protestos da sociedade chinesa, inclusive nas universidades de elite na China, pelo tipo de política muito restritiva que o governo chinês tinha implementado contra a Covid. Então, acho que esse potencial para um incômodo social é muito presente hoje dentro da China. A gente não deve subestimá-lo. Flávia? Eu queria pegar essas duas falas do professor Carlos Pereira e do professor Maurício Santoro e devolver uma pergunta para os dois, começando pelo Carlos, porque me pareceu, professor, eu acho a tua hipótese muito crível, né, de que parte dessa pouca infiltração de soft power ou cultural da China no Ocidente tem a ver com a exigência democrática, né? Embora eu até ache que com outros atores não democráticos, o Ocidente já foi um pouco mais generoso ao abrir suas portas, não sei se tem uma coisa específica ali com a China. Mas uma coisa que me chamou a atenção dessa tua descrição foi centrar essa exigência na União Europeia, né? Na Europa. E conforme a gente está falando aqui de guerra comercial, das potências se partindo para o tudo ou nada, do próprio fechamento, do isolacionismo do Trump e tudo mais, vai ficando mais claro para mim o quanto a União Europeia está em segundo plano no debate, né? Tanto culturalmente quanto economicamente. Eu queria te ouvir um pouco sobre como que você entende essa... Porque a Europa sempre funcionou ali um pouco como um termômetro no pós-Segunda Guerra, né? Do que essa mediação, né, entre Estados Unidos e Rússia, inclusive essa barreira, né, a OTAN ali servindo, né, ali como uma barreira até onde cada um pode chegar. Mas também não te parece que geopoliticamente, socialmente e culturalmente, o que a Europa tem a dizer está reduzido? Eu não sei, a pergunta é difícil, boa e difícil, né? Porque talvez com esse fechamento dos Estados Unidos, a Europa retome o seu papel fundamental de intermediação, inclusive com a China, porque a China vai precisar da Europa como um parceiro comercial cada vez mais vigoroso e outros mercados. Então, talvez a Europa aproveite essa janela de oportunidade justamente para exercer essa influência maior em cima desses valores democráticos e liberais, né? Que, em última instância, embora a democracia americana seja a mais longeva, a Europa é a grande referência, vamos dizer assim. A Inglaterra, a Alemanha, França são grandes referências da democracia no mundo hoje. Então, pode ser que essa relativa perda de importância que você identifica seja retomada num ambiente mais conflituoso entre China e os Estados Unidos, né? A minha preocupação maior, eu pensei que a sua pergunta iria descambar para isso, era os riscos que essa gestão de Donald Trump nacionalista, protecionista, também traga
para esses valores democráticos nos Estados Unidos, né? Porque esse é um dos receios importantes que o mundo vive hoje, né? É um governo que tem uma tendência a não respeitar as instituições de controle, tem tido uma postura de muito confronto, especialmente agora com o judiciário, que parece ser a única fronteira que tem contrarrestado esse governo unificado nos Estados Unidos, né? Um governo que tem maioria nas duas casas legislativas e na Suprema Corte, mas a Justiça Federal, independente nos Estados Unidos, tem oferecido uma certa resistência e, por consequência, tem sido alvo do governo Trump, inclusive com ameaças retóricas, até o momento, muito graves, e o que, de certa forma, coloca em sobressalto o mundo, né? Quando vislumbra os Estados Unidos colocando em risco esse pilar fundamental, e a gente vislumbra, assim, pensando que até bem pouco tempo imaginávamos que o Brasil que era muito mais vulnerável a isso, né? E o Brasil se tornou muito um exemplo, né? Talvez a ser seguido pelos Estados Unidos de como lidar com populistas de direita, né? A gente conseguiu não só impor perdas eleitorais, mas perdas na justiça eleitoral também, e agora estamos em vias de impor perdas na justiça comum, enquanto os Estados Unidos teve uma dificuldade enorme de lidar, mesmo com investigações, CPIs que o Congresso abriu, processos judiciais contra o Donald Trump, e ele não sofreu nenhuma sanção, né? O próprio judiciário americano foi extremamente débil. O juiz que liderou o seu julgamento lá na corte de Nova York, no Brooklyn, argumentando que não iria dar sentença antes do desfecho eleitoral, porque isso poderia interferir no processo eleitoral. Só que a não identificação, né, a não imposição da sua pena também interferiu no processo eleitoral. Talvez se ele tivesse sido punido antes do processo eleitoral, talvez ele não tivesse vencido as eleições, né? Então, assim, eu acho que o risco maior, vamos dizer assim, para o mundo hoje não é a Europa perder, vamos dizer, importância, mas os Estados Unidos virem a se fragilizar institucionalmente, né? Eu acho que... Mas, professor, diga. Mas o senhor não acha... Mas até retomando aquela tua fala sobre como Donald Trump está remodelando tantos princípios, tantos pilares nos Estados Unidos, né? E aí, se o senhor me permite só fazer uma parte, deixa eu aproveitar e olhar aqui para o nosso público e contar que na última edição de sábado do Meio, que é exclusiva para assinantes premium, a gente fez uma reportagem sobre um pedaço dessa remodelagem, que é a relação do governo Trump com as universidades. Um pouco aquilo que o Pedro já narrou ali no começo, já debateu com você aí na bancada, falando um pouco de como, dentro dos campi das universidades, está rolando uma batalha cruel, divisão de mundo mesmo, né? O que é liberdade para quem? Então, você que está nos assistindo, está aí no chat um linkzinho para ler a edição de sábado, aberto para todo mundo. Você que não é assinante premium, dá uma lida lá, se gostar, já assina, tá bom? Mas só retomando, professor, eu acho que aquela tua fala ela é muito feliz de enxergar que o movimento de Trump, ele é de remodelar os princípios americanos. E isso passa, inclusive, pelo apreço pela democracia. E ele não escondeu isso na campanha eleitoral, já não esconde desde 2016, dobrou a aposta em 2020, no 6 de janeiro, passou impune e na eleição de 2024, 22, já nem lembro mais, 24, não só não disfarçou, como declarou publicamente, serei ditador no dia 1, e fez outras brincadeiras, entre aspas, sobre como se comportaria a despeito dos valores democráticos. E foi eleito. Me parece que o valor que se dá a isso
do ponto de vista eleitoral, realmente está mais baixo, né? Então, eu acho que esse risco ele já tá contabilizado, inclusive. Ele já está posto, eu concordo que o risco já está posto. E em função da sociedade americana ser uma sociedade ancorada em instituições fundamentalmente majoritárias, em que pese existirem algumas instituições de consenso também, como federalismo, separação de poderes, um judiciário independente, mas assim, a ausência, vamos dizer assim, de fragmentação partidária nos Estados Unidos, quer dizer, é preocupante, né? Eu acho que no Brasil, eu acho que o elemento fundamental de termos um presidente com características autocráticas, mas minoritário no legislativo, e mesmo quando foi capaz de montar uma coalizão, essa coalizão não foi uma coalizão majoritária, mas uma coalizão de sobrevivência, eu acho que isso foi o elemento chave para que o Bolsonaro se domesticasse, né? E isso está ausente na sociedade americana. Então, terão que ser outros elementos institucionais e também sociais. Eu acho que a sociedade americana é uma sociedade muito vibrante, muito contraditória, muito engajada socialmente, muito organizada. É a sociedade, talvez, que tem o maior grau de associativismo do mundo, tem associações de qualquer natureza nos Estados Unidos e muito vibrante, né? Muito participativa. Então, esses elementos talvez exerçam aqui ou acolá um processo de resistência muito grande, mas com a ausência de características institucionais que talvez nessa conjunção de um presidente majoritário, sem conflitos com o legislativo, está dando uma carta branca para o presidente, isso de fato é preocupante. Eu tenho, para além desses elementos que você colocou da universidade, vários, inclusive Sim. Você mencionou que os Estados Unidos se caracterizava por atrair intelectuais, saiu uma reportagem, não sei, talvez no The Economist essa semana, e foi reproduzida no Estadão, em que vários estudantes e professores dos Estados Unidos estão considerando sair dos Estados Unidos, né? Procurar, inclusive até escrevi para o meu diretor da EBAP na GV, olha, é a oportunidade de a gente atrair esses professores e alunos para vir estudar aqui conosco, né? Nós somos o mercado e nós valorizamos democracia. Então, assim, é preocupante, mas eu acho que o jogo está aberto. Eu acredito muito na capacidade dos Estados Unidos de se inventar, inclusive diante de uma crise dessa natureza, né? Só para trazer uma atualização aqui, a gente começou a live falando de uma ameaça de Donald Trump dessa taxação extra de 50%, e agora chega a informação confirmada pela Secretaria de Imprensa da Casa Branca, dizendo que as tarifas entram em vigor de fato amanhã, dia 9 de abril, chegando então as tarifas para a China, para a importação de produtos chineses nos Estados Unidos a 104%. Mas eu queria aproveitar... 104%? 104%. Porque a taxação anterior já estava em 54%. Agora chega a 104% com a taxação que começa a partir de amanhã. E eu queria... Quer falar alguma coisa, Pedro? Eu estou fazendo conta rápido na cabeça. O iPhone nos Estados Unidos vai chegar ao preço brasileiro. A gente tinha o iPhone mais caro do mundo por causa da sobretaxação brasileira. Bem-vindo ao nosso mundo. Inacreditável. Então, e o mais incrível... Agora a gente viaja para onde para comprar eletrônico? Professor Santoro, chegamos à situação em que, com esses impostos, com essas tarifas a 104% e o iPhone mais caro do mundo passando para Nova York, a gente vai chegar ao ponto em que vai ser muito mais negócio comprar um celular Samsung, que não é manufaturado na China, ou pelo menos, hoje 12% dos iPhones são manufaturados na Índia, são montados na Índia. O problema é que 12% da produção de iPhones não alimenta o mercado americano, né?
E as tarifas na Índia, se não me engano, estão em 26%. Uma quantidade maior de celulares Samsung são fabricados fora da China. Se eles levarem essa produção para os Estados Unidos, é muito mais negócio ter um celular coreano do que um celular americano agora nos Estados Unidos. É bizarro, professor. O estoque de champanhe em Seul deve ter acabado nessas últimas horas, né? Porque todo mundo na Samsung deve estar lá estourando uma garrafa. Né? E o Tim Cook está arrancando os cabelos que ele quase não tem mais, né? Vão criar novas fábricas, né? Porque a demanda vai multiplicar. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que também tudo o que a gente tem vivido desde a posse do Trump também é importante para nos lembrar do quanto essa nossa rotina mais cosmopolita, né? De poder comprar produtos de várias partes do mundo a um preço mais baixo, de como tudo isso depende de alguns pressupostos que muitas vezes nós esquecemos, né? Nós tomamos isso como uma realidade que está dada, que não vai mudar, mas ela depende de uma série de acordos de livre comércio, da não existência de várias barreiras. Ela depende da liberdade de navegação dos mares, que, vamos dizer, é algo que se consolidou desde 1945, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas quem sabe o que pode acontecer? A gente viu, por exemplo, como a guerra na Ucrânia perturbou a navegação no Mar Negro, com consequência para o mercado internacional de alimentos, porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes exportadores de trigo, por exemplo. Então, esse mundo no qual a gente se habituou a viver, e aí, Pedro, você ressaltava muito bem no início da live, né? O quanto esse mundo de comércio mais aberto reduziu a pobreza, criou várias oportunidades de ascensão econômica para países e pessoas, né, no mundo afora. Esse mundo depende de algumas bases, ele depende de alguns arranjos institucionais, de alguns acordos políticos. Né? E o que existe hoje de fragilidade, de ameaça, é substituir esse padrão por um retorno àquele mundo mais marcado pela competição geopolítica entre grandes potências, que foi o mundo das guerras mundiais, que foi o mundo da primeira metade do século XX. E me parece que ninguém, em sã consciência, quer voltar para aquele cenário. Mas a gente está caminhando para isso.